Eu quero falar com o Rui, que é o líder do movimento. Rui, bom dia mais uma vez. Bom dia, Varela. Ô Rui, por que a criança... Eu fiz ao governador ontem, vou fazer a você. Por que é que a criança pobre está sem aula? Só isso. Primeiro que a criança pobre está sem aula por culpa do governador. O governo do estado da Bahia, no dia 11 de novembro de 2011, assinou um acordo com a PLB, que foi votado em assembleia, de que ele daria ao governo o reajuste salarial da categoria, seria o mesmo que Dilma desse ao piso nacional. No dia 28 de fevereiro, a presidente Dilma decretou que o piso salarial nacional teria um reajuste da ordem de 22,22%. Portanto, isso está escrito, o próprio governador veio no seu programa ontem, reconheceu o acordo e diz que tem dificuldade. Só que ele dialoga com você, ele não dialoga com a categoria. Ao invés de sentar e dialogar com a categoria, ele pede ilegalidade da greve, nós já recorremos, como vamos recorrer dessa sentença daí. Depois ele tentou desqualificar o acordo, dizendo que quem assinou o acordo não tinha legitimidade. Quem assinou acordos são as mesmas pessoas que assinaram acordos com a APM, que assinou acordo com as universidades estaduais, que assinou acordo com a saúde, o professor Clóvis Caribé, que é coió, que é da cozinha do governador, que é braço direito de Gabriele, chefe de gabinete, Adriano, que é o chefe de gabinete... Vá, devagar, pausado, mas eu não conheço ninguém que você falou aí. Vamos lá, o primeiro que você falou? Clóvis Caribé. Caribé é o quê? Era braço direito de Oswaldo Barreto e agora é chefe de gabinete... Oswaldo Barreto, secretário de Educação do Estado. Isso. E agora ele é o chefe de gabinete de Gabriele, secretário do Planejamento do Estado, que não pede licença para entrar na governadoria. Entra a hora que quer, é braço direito do governador. Ele assinou esse acordo. Adriano Tromboni é diretor de recursos humanos... Tromboni? Tamboni. É diretor de recursos humanos da Secretaria da Administração, braço direito do secretário Manuel Vitório. Quando disseram que o governador estranhou que funcionários estavam assinando esse acordo, eu acho estranho, né? Segundo Magari Love, é muito estranho esse negócio. Porque essas pessoas, qualificadas pelo governador, assinaram os acordos de universidade, área de saúde, área de polícia, polícia militar, tudo foi esse povo que assinou. Mas aí, o governador, ao invés de dialogar com a categoria, acaba de cortar o ponto da categoria. Os professores que já ganham mal, eu tenho aqui um contra-cheque, porque disseram que o professor aqui ganha bem. Aqui tem um contra-cheque de uma professora... Não, peraí, disseram aqui não. Está no jornal da Bahia todo Isso, está no jornal, matéria paga no jornal. Sim. Eu tenho aqui um contra-cheque de uma professora, uma professora Lúcia. Ela tem 20 anos de serviço, professora de licenciatura plena, nível superior, e ela ganha bruto 1.421 e líquido 1.257. Tem um contra-cheque dela aqui. Talvez esse salário médio seja de diária de secretário de Estado, que eles disse aqui. Dá uma pausinha aqui agora, porque eu quero chamar aqui um momento de ontem que vocês determinaram a continuidade da greve. Veja aí. Bote aí a matéria aqui. Vinícius. Foi tranquila na Assembleia Legislativa. A sessão do dia foi suspensa por falta de quórum parlamentar. Bem diferente da madrugada, quando os deputados aprovaram um projeto de lei que equipara o salário dos professores baianos ao piso nacional. Ao final da votação, houve muitos protestos. Depois da votação do projeto de lei, o comando de greve decidiu manter a paralisação por tempo indeterminado, mesmo com a decisão da Justiça, que considera o movimento ilegal e estipulou uma multa de R$50 mil por dia não trabalhado para o sindicato. Aqui em Salvador, um grupo de professores permanece acampado na Assembleia Legislativa. A categoria reivindica um aumento salarial de 22,22%, firmado em um acordo com o governo em novembro do ano passado. Mas o governador ofereceu 6,5%. Nós vamos continuar resistindo e vamos ter novas ações. Vamos convocar uma Assembleia Geral para avaliar o movimento. O presidente da Assembleia Legislativa pede aos professores em greve há 15 dias que retornem às atividades. Os alunos não podem perder mais aula. O governador deu o máximo que poderia dar. Está na hora de retornar para o trabalho, está na hora de colocar os professores na sala de aula para que eles possam ensinar os alunos. Ô Rui, por que as críticas estão recebendo tanta crítica aqui dos deputados? Como é que eles se comportaram, então? Olha, os deputados
eles chegaram a subserviência que muitos deles sequer leram o projeto. Votaram no que o governador pediu. Segundo, eles não votaram o piso salarial, Varela. O governo do Estado, nós vamos entrar com ação judicial, o piso salarial, você pega 22,22% e incide sobre o salário base. Isso é o que Dilma disse e o que a lei federal diz. Foi o que o governo fez. Acabou com todas as vantagens dos professores primário, não licenciado e licenciatura curta, tirou gratificação de regência de classe, avanço horizontal, AC, dentre outros, transformou em subsídio, porque transformar em subsídio é inconstitucional, e aí os professores não terão mais salário, eles terão subsídio. Subsídio não vai ter mais reajuste. É como se você dissesse assim, olha, está calculado, é subsídio, eu dou se eu quiser. Por exemplo, parlamentar. Ele tem reajuste porque está vinculado ao poder federal, é o deputado federal. Nós não. Nos professores primários que tiveram sua carreira encerrada pelo governo do Estado, acabou com o não licenciado, acabou com os aposentados, porque os aposentados também serão transformados em subsídio e não conta pela legislação trabalhista, não vai ter mais reajuste, a não ser que o governador dê quando quiser. Nós vamos fazer, sexta-feira, uma assembleia, na Assembleia Legislativa, às 9 horas, estamos convocando a categoria. Nesse dia também faremos o enterro do governador, foi decisão. E precisa isso? Precisa, porque tem... Porque esse radicalismo eu não gosto. Não, mas Deixa eu explicar a você o que a gente precisa tratar, a verdade, com dignidade, respeito. Eu, por exemplo, condenei algumas atitudes ontem, quando uma professora chamou a Maria del Carmen de... Como é? Vagabunda. Eu acho um certo exagero nessa hora. A gente precisa dizer tudo para a população entender, mas é preciso respeitar as autoridades como nós respeitamos os professores. O governador, ele foi eleito pelo povo da Bahia. Ele é uma autoridade. Tanto que ontem, para que você veja agora, porque eu tenho razão, ontem eu fui para cima dele aqui. Quer ver? Roda aí. O governador não pode tudo, eu tenho limites, porque eu estou saindo daqui e vou formar 1.861 soldados para atender a grita da sociedade por segurança. 1.861 soldados é mais dinheiro da minha folha de pagamento. Então eu tenho que contratar soldado, médico, enfermeiro, fazer estrada, fazer hospital. Eu tenho que dividir o dinheiro, que eu já lhe disse, é o 25º pior para todo mundo. Eu fui no meu limite, estou aberto, evidentemente, à negociação, mas não para esse ano. Esse ano eu não tenho mais espaço fiscal para fazer reajuste. Então, eu quero me dirigir ao professorado, que sabe que a gente vem fazendo esforço. O salário baiano, Varela, está entre 5º e 6º. A gente está maior do que São Paulo, maior do que Rio. Então, eu quando pago alguma coisa, eu tenho que olhar também para a minha folha de aposentados, que impacta nos aposentados. Então, eu quero pedir, a bem das crianças da educação baiana, que a gente vem fazendo esse esforço no top e tanta coisa, para que a gente possa voltar às aulas, e é claro que a mesa de negociação vai ficar sempre aberta. Agora, eu não tenho espaço fiscal esse ano para fazer um novo reajuste. Posso falar? Deve falar, né? Que pode, que é a casa que você deve falar, porque o povo está escutando. Varela, primeiro eu quero dizer que eu sou instrumento da categoria. Eu encaminho o que a categoria decide. Certo ou errado, juízo de valor, quem faz é a categoria. Primeira coisa é essa. Segundo, que o governador está falando, ele escamoteia, porque o nosso pagamento, nosso salário, tem uma verba carimbada chamada Fundeb. É preciso que a Advocacia Geral da União, que o Tribunal de Contas, porque os deputados de oposição principalmente, e nós temos suspeita de que existe dinheiro do Fundeb, existe folga do Fundeb. A lei do Fundeb diz o seguinte: se o governo não tem capacidade para honrar os seus compromissos, a União tem dinheiro para repassar ao governo do Estado da Bahia. O que o governo não quer é abrir a caixa preta do governo quando nós vamos ter milhares de contratos que estão sendo disputados pelos deputados. Porque quando você falou de como se ganha eleição, uma das formas é pegar contrato temporário e espalhar na Bahia toda. E o Tribunal de Contas já disse que o governo do Estado da Bahia tem mais de 10 mil. O Ministério Público fez um TAC, que é um termo de ação de conduta, dizendo para ele acabar com o REDA, porque na Bahia a educação, Varela, é desse tipo. Você vai no interior, tem professor do IEL. O IEL é aquele instituto que contrata estagiário. Só que o estagiário de História dá aula de Química na Bahia, no interior da Bahia. O estagiário de Geografia dá aula de Educação Física.
Aqui em Salvador, as escolas não têm merenda escolar. Pegue sua equipe, frequente uma escola pública em Paripe, Piripiri, qualquer lugar. Não tem merenda escolar, não tem água. A minha escola, que é o Colégio Central, não tem água, os professores. Então, nós não temos condições de trabalho. Faltam professores, falta estrutura, falta merenda escolar, as aposentadorias. Agora, isso uma aposentadoria, velho. Isso é só na Bahia, Rui? Olha, eu sou... O que eu vejo aí é o Brasil inteiro assim. Não, o Brasil inteiro. Eu sou secretário sindical da CNTE em Brasília. O Brasil inteiro anda em greve porque os governadores não têm compromisso com a educação. Sim. Tem compromisso com o patrão, tem compromisso com quem financiou sua campanha, mas não tem compromisso com a educação. Então, por isso que tem greve no país todo. Mas, eu estou dizendo assim, a aposentadoria demora 3 anos para sair uma aposentadoria na rede estadual. Isso é um absurdo. Aí, quer dizer, se você fizesse um acordo com a PLB e não cumprisse, porque o governador falou aqui, mas ele não disse, olha, eu tenho um acordo, o governo assinou e eu vou honrar. Não sentou com a categoria, não disse nada, só vem com punição, acaba de cortar o salário, pode cortar o salário, só não vai cortar a nossa dignidade. Não tem problema nenhum. Vai criar um outro problema, que é o seguinte, se cortar o salário, aí as criancinhas, o governador vai prejudicar mais ainda, porque se cortou o meu salário, eu não tenho a obrigação de ter reposição de aula. Ele vai ter que contratar outras pessoas para darem aula. Talvez ele, se tiver nível superior, ele pode dar aula na Bahia. Bom, obrigado aos professores pela presença ao vivo, respeito ao Balanço Geral, respeito às autoridades competentes. O fato grave continua, porque esse impasse, eu sei que a mamãe que está em casa agora vendo o Balanço Geral, e está toda a Bahia vendo, para tomar conhecimento de dados que estavam aí escondidos, o povo precisa saber. O governador disse que não tem dinheiro. Os professores querem que cumpra o acordo. E o impasse continua. Sexta-feira, então, que hora vai ser a reunião? 9 da manhã, na Assembleia Legislativa, Assembleia Geral dos Trabalhadores da Educação. Estamos convocando todos e todas a estarem presentes para discutir os rumos do movimento. Ok.